O vento é triste, cara. Daqui a pouco ele vai jogar minha peruca para longe. Vamos lá. Fechando um monte de coisinha aqui. Preparadinho aí, senhores? Vamos lá. Então, na última aula, nós estávamos falando da utilização do multímetro digital para medir resistências e frisamos muito a utilização do código de cores. Complementando o assunto, dando uma visão mais ampla à questão de utilização do ohmímetro, né? Isto é, do multímetro para verificar resistência, eu vou passar uns slides aqui antes, logo a seguir a gente volta lá para o simulador e damos continuidade àquele processo. Observem essa figura aí, gente. O que é que nós estamos vendo aí? Ou pelo menos o que eu estou querendo mostrar para vocês. É o seguinte, do lado esquerdo eu tenho uma fonte de energia elétrica. Eu coloquei aqui uma bateria, só para ilustrar, para a gente ver que é uma fonte de tensão, quer dizer, vai gerar uma tensão elétrica. Pode ser uma bateria, pode ser qualquer dispositivo que gera uma tensão, que pode ser contínua, alternada, valor baixo, genericamente é uma fonte de tensão. Do outro lado, nós temos uma lâmpada, que está representando aqui o que a gente chama de carga. Não confundir com carga elétrica, né? Carga é onde vai ser aplicada energia elétrica e vai ser feita a transformação de energia elétrica em uma outra forma de energia qualquer. Só que para isso tem que haver corrente passando. Então, essas barras aqui estão representando o circuito. Só que há um seccionamento aqui. Ó. Isso implica que não vai haver como circular corrente, já que o caminho aqui está seccionado, está aberto. A questão é como que os elétrons vão atravessar isso aqui e constituir a corrente elétrica. A primeira ideia desse rapazinho aqui ao lado é pular. É isso? Vamos pular. Pular essa barreira aqui e ficar circulando aqui, concorda? Bem, a questão é, quem vai na frente? Na realidade, pular não é uma opção, gente. Por que não é opção? Basicamente porque não vai haver como circular corrente de forma adequada se os elétrons ficarem pulando. Quer dizer, tem como haver isso, tem como os elétrons de um lado pular para o outro. Apesar de que vocês estão vendo aqui, né, não há caminho físico, né? Porém, se houver um campo elétrico grande entre esses dois pontos aqui, você sabe que o campo elétrico ele exerce força sobre os elétrons e faz com que eles se movam num sentido determinado, geralmente, e esse sentido é sempre contrário ao sentido do campo elétrico. Bem, isso é uma questão física. Se houver uma tensão tal que o campo elétrico seja muito alto, os elétrons conseguem pular para o outro lado. Para que haja um campo elétrico muito alto, duas condições têm que ser consideradas. Uma é que a distância tem que ser muito pequena, né? E outra, que a tensão da fonte aqui, ó, que vai aparecer aqui, da fonte que eu estou considerando, que vai aparecer entre esses dois pontos, tem que ser muito grande também. Bem, se a tensão da fonte for suficientemente grande e a distância suficientemente pequena, pode haver um campo elétrico, os elétrons pularem e haver corrente elétrica. Não é uma forma adequada, tá certo? Por quê? Porque você não vai trabalhar com tensões tão grandes e pode ter outros efeitos prejudiciais. Por exemplo, um arco voltaico aí que vai danificar os elementos. Então, não é opção, tá? Qual que seria a opção? Qual que é a ideia que eu quero mostrar para vocês? A opção possível é isso aí, você colocar uma ponte aí, né? E essa ponte ela tem que ser feita com material condutor, né? Tá aí a ideia de chave elétrica, tá certo?
que é o que eu estou querendo passar para vocês. Chave elétrica é uma forma, ou é a forma de você juntar um ponto do circuito com o outro para dar passagem da corrente elétrica. Ou, ao contrário, pode ser que a chave esteja fechada, aí ela é utilizada para abrir o circuito. Então, ela seria um interruptor de corrente. De qualquer forma, quando há essa conexão aí, os elétrons poderão circular normalmente, consequentemente vai acender, certo? É isso aí que eu queria mostrar para vocês. Agora, continuando esse raciocínio, existem vários tipos de chave, uma variedade extremamente grande de chaves, porque há uma grande variedade também de aplicações. Esse modelo que eu estou mostrando para vocês aí é o modelo que a gente utiliza lá no nosso simulador. É uma chave tipo alavanca. E essa chave alavanca, ela tem um polo e duas posições. Polo é o número de caminhos que a chave tem, tá certo? E essa chave, como ela tem um polo, a gente diz que é de single pole, quer dizer, polo único. E single through significa um caminho. É a single pole, caminho único, e single through é tem só uma posição de fechamento, ela só fecha por uma determinada posição. Não, desculpe, não é o caso dessa aqui. Deixa eu voltar se eu pus a figura, que eu não pus, não. Mais claro explicar para vocês isso aqui, dessa forma. Mais fácil para mim e para vocês entenderem. O que essa chave vai fazer? Apesar do desenho da figura aqui não corresponder, né, é porque tem esse tipo, mas eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Quer dizer, o que é um polo? Um polo é quando tem um caminho. Isso aqui é um polo. São dois pontos que são conectados ou desconectados, tá certo? E uma posição ou um acionamento, quer dizer, a corrente só pode passar por esse caminho aqui. Ó. Então, esse aqui é um interruptor, é tipo aquele interruptor que tem na parede da casa de vocês, que acende lâmpada. Quando você aciona ele, ou ele fica aberto, ou ele fica fechado. E como é um só caminho, a corrente só vai passar, digamos, do vermelho para o azul, do azul para o vermelho, certo? É chamado de polo único. Essa chave aqui que eu estou mostrando, ela já tem uma característica diferente, que é essa que está aqui embaixo. É isso aí, ó. Deixa eu voltar lá, que eu estou meio apressado e estou correndo. Olha aqui, então, a chave em si faz esse processo aqui, ó. Ela fecha e, se você aciona, ela abre. Então, ela ou abre ou fecha um circuito. Então, voltando aqui à continuidade. Tem uma chave também, que é um polo só, porque tem um caminho só, ou ele vai para um lado ou ele vai para o outro. Quer dizer, ele é acionado por um caminho ou acionado por outro caminho, acionado por um lado ou por outro lado. Então, ele é reversível, ele pode ir para um lado ou para o outro. No caso que está representado aqui, que inclusive é o símbolo da chave, nós temos a ligação desse ponto com esse aqui, ó, vermelho de cima com esse azul da esquerda aqui. Quando a gente submete uma ação mecânica, normalmente é mecânica, mas não precisa ser mecânica, pode ser outro tipo de ação também. Pode ser, por exemplo, um dispositivo controlado por corrente elétrica. De qualquer forma, ele produz o acionamento dessa lâmina aqui, ó, e ela passa para o outro lado. Aí o caminho que era para a esquerda, ele passa a ser para a direita. É uma ação reversível. Então, é uma chave de um polo e acionamento duplo, ou dupla posição. Já esse caso aqui é o seguinte, vamos passar ele primeiro. Essa aqui tem dois polos. Por que dois polos? Porque tem dois caminhos independentes, isolados. Tem chave com um polo, dois polos, três polos, quatro polos, normalmente até quatro polos ou mais, dependendo do caso, mas não, digamos assim, não comercialmente falando. Ou não é quando o número de polos é maior, são casos específicos, construídos específicos para algumas aplicações. Normal é um, dois, três, quatro. Possivelmente vocês não vão encontrar no mercado com facilidade chaves com maior número de polos. De qualquer forma, quando você aplica a ação que vai mudar o estado dela, vai acontecer isso aqui. Os dois vão abrir simultaneamente. Não abre um ou não abre o outro, não. Tem chaves com
com constituição mais elaborada, que às vezes, quando você abre a abertura de um faz abrir o outro, o fechamento. Na vida de aluno, na vida de técnico e na vida profissional de você vai encontrar uma variedade muito grande de situações que utiliza esses princípios aí. E eu estou mostrando hoje que eu vou precisar dela dessas questões lá no nosso simulador para mostrar uma das aplicações do ohmímetro. Bem, outro caso que eu vou precisar é desse tipo de chave aqui. Ó. É uma chave que, na posição de repouso, a lâmina dela não está ligada a nada, ela fica no meio. A gente diz que é center ou center off. Quando ela está nessa posição, o centro está desligado. Não há acionamento nenhum. Mas que pode haver se você acionar ela para a esquerda ou para a direita. Então, ela tem 3 posições: a posição de repouso, a posição acionada para a esquerda e a posição acionada para a direita. Guardem bem isso aí. Bem, continuando. Eu coloquei uma animação aqui para dar um exemplo de chave e falar de algumas características importantes das chaves. Observe que nós temos aqui uma estrutura, que a gente chama de carcaça, que é feita de material isolante, por exemplo, plástico, por exemplo, e outros materiais isolantes, que é a estrutura na qual a gente vai colocar os contatos da chave e também a parte mecânica da chave que vai fazer o acionamento dela. Eu coloquei desse lado aqui uma lâmina metálica, tem uma pelotinha aqui, ó. Ela é feita de material condutor, por exemplo, cobre, ou uma liga metálica dura, né? E aqui, ó, essa parte parece meia-lua, é a parte que vai efetuar o contato. Então, é feita de um material que tem características de ser, primeiro, de boa condutividade, conduz bem a eletricidade, mas que também possa suportar as batidas físicas, né? Quando a chave é fechada, há um choque físico aqui, um choque mecânico físico, então tem que suportar isso milhares e milhares de vezes sem se danificar, além de possibilitar a resistência de contato, eletricamente falando, ser muito baixa. Então, tem que ser um material que você possa dar polimento. Geralmente é feito com prata ou uma liga que tenha esses prata e outros elementos. Do outro lado, existe uma outra lâmina com as mesmas características, né? Com a diferença que ela é mais comprida e essa parte metálica é de um material mais flexível, porque ela é que vai dobrar e abrir o circuito que está constituído aqui. Ó. Assim, quando a gente vier com ação física, aqui nesse ponto que eu estou mostrando, o que vai acontecer? Ela vai empurrar essa parte para baixo e a chave vai abrir. Pode acontecer o contrário também, isto é, a parte física fica, a parte móvel, a física, fica em posições trocadas, né? De tal forma que quando eu acionar, a parte que move fecha. Essa aqui é o contrário, né? Ela abre, porque assim, eu quis assim. Né? Mas poderia ser o contrário. Por exemplo, se eu coloco essa parte fixa aqui embaixo, por exemplo, com as pelotas ao contrário, aí quando eu acionar essa parte, ela vier para baixo, vai fechar com a parte de baixo aqui. Nesse caso, fica fácil de mostrar para vocês aqui. Eu vou mostrar aqui agora. Por quê? Porque nós temos uma chave aqui que tem os 2 efeitos. Continua sendo essa parte de cima fechada, e eu coloquei uma lâmina de baixo aqui, ó, parte inferior, e uma pelota aqui embaixo, de tal forma que quando eu acionar a chave e mudar a posição, eu faço a transferência, igual aquela chave lá do símbolo. Então, eu fiz a transferência dessa parte que estava ligada aqui para essa outra parte. Então, eu transferi o circuito. Isso é uma chave reversível, chave on-off, ela tem as 2 posições. Ela tem uma parte normalmente fechada e uma parte normalmente aberta. Né? É normalmente fechada porque, se não tiver aplicada ainda a ação de acionamento, essa parte de cima, NF aqui, fica fechada com a parte comum. Depois que aciona, fica desse jeito que está aqui, tá certo?
Então, isso é uma representação de uma chave simples. Está faltando aqui a parte de acionamento dela, onde fica a alavanca, ou qualquer elemento físico que vai fazer esse movimento, vai fazer essa seta aqui, ó, fazer o que a seta está indicando, movimentar essa parte flexível aqui para baixo. Conforme eu disse, existe uma infinidade de situações na vida prática aí que, que tem aplicações diferentes para acionamentos diferentes. Um exemplo comum que na vida de vocês aí é a chave a gente chama de fim de curso de portão de garagem, né? No portão da garagem, na maioria dos casos, tem uma chave dessa lá, que quando o portão se desloca, encosta nela, ela abre o circuito. Então, o acionador dela é uma alavanca que fica lá numa certa posição, aí quando o portão se aproxima, encosta nela, ela abre, certo? Isso é a forma básica eletromecânica de você fazer um controle de um portão, por exemplo. Mas existem, como eu disse, outras e outras maneiras. Eu quero chamar a atenção para uma característica aqui que está muito relacionada com o tema da nossa aula de hoje, que é a medição de resistência e verificação desses casos. Aqui nós temos as lâminas que eu estava mostrando lá atrás, a lâmina fixa, a lâmina móvel. Só estou desenhando a parte que me interessa aqui. E mostrei aqui, ó, coloquei um círculo aqui, para poder mostrar para vocês essa parte aqui ampliada, que é o que está desenhado aqui. Ó. Então, o que está dentro desse círculo aqui é o que está dentro desse círculozinho aqui, e aqui eu vou poder mostrar os detalhes para vocês, quais sejam. Observe, por exemplo, que quando uma parte encosta na outra, essa parte de cima é uma daquelas pelotinhas e a parte de baixo é outra pelotinha. Estou chamando de pelota porque não estou sabendo, não estou me lembrando aqui de um nome melhor para isso. O nome técnico é elemento de contato, mas ele tem uma forma de uma pelota. Veja bem, quando ela encosta uma na outra, né, e aqui está mostrando microscopicamente o que acontece, esse encostamento ele não ocorre em toda a extensão das duas pelotas. Por quê? Porque tem uma rugosidade superficial. Isso aqui não é tão liso o suficiente para eu garantir que ele vai ter uma faixa de contato maior. Na realidade, ele vai em conexão ou encostamento de alguns, de alguns não, pode ser de muitos, mas não de todos os pontos possíveis. Por quê? Porque vai sempre haver entre dois pontos encostados um espaço que não vai encostar, porque a superfície é rugosa. Por isso que o material aqui não deve, a ser utilizado, não deve ser um material assim muito áspero, porque se for áspero, ele é rugoso, isto é, não vai haver um encostamento completo. E para que haja um fluxo de corrente, um bom fluxo de corrente, tem que encostar o máximo possível. Como ele vai encostar só em certos pontos, como está representado na figura, só nesses pontos que vai aparecer, que vai poder circular corrente, melhor dizendo. Assim sendo, o dispositivo, né, esse relacionamento aqui, vai prover uma condutividade não perfeita. Se a condutividade não é perfeita, significa que o quê? Que há vou chamar aqui, dificuldade, isto é, uma resistência elétrica à passagem da corrente. Toda vez que vocês encostarem um metal no outro, imaginando que vai ter um contato perfeito e a corrente vai poder fluir sossegadamente, não vai acontecer isso. Saiba que não vai acontecer, porque todos os contatos que existem têm essa situação. Por mais liso que sejam a superfície, e por maior que seja a área de contato, sempre tem pontos que não vai haver contato. Portanto, vai haver sempre a resistência de contato. Ela pode ser alta ou pode ser não tão alta, mas ela sempre vai existir. E elementos físicos ou chaves mecânicas, né, ou eletromecânicas, sempre tem essa resistência de contato. E essa resistência de contato tem a tendência de aumentar com o uso da chave. Por quê? Porque com o tempo o material vai oxidando. Com o número de fechamentos e aberturas, né, choques físicos, choques mecânicos, vai deformando. Então, chaves não têm uma durabilidade assim infinita, não. O que deve ser feito, obviamente, é tomar cuidados, né, de manutenção para que a vida útil dela seja a maior possível.
Nós vamos observar lá no nosso simulador que quando formos medir a resistência de uma chave fechada, não vai dar zero. Por quê? Por causa dessa resistência de contato. Quando você usa, por exemplo, a ponta do seu multímetro para medir qualquer coisa, quer dizer, você vai encostar aquela ponta lá no circuito, fique sabendo que tem uma resistência de contato. E você deve firmar o contato da melhor forma possível para que haja no menor resistência de contato, tudo bem? Bem, assim sendo, vamos passar para o nosso simulador, que é digamos assim, o objetivo principal nosso aqui, já que estamos usando o multímetro de forma prática aqui. Na última aula, a gente trabalhou com esses resistores, né? A gente verificou a questão dos códigos de cores, verificamos as, as resistências e foi por aí. Vocês preencheram uma tabelinha que nós vamos continuar agora. Nós vamos entrar na segunda parte da tabelinha, que é, deixa eu ver aqui, é o item 2. O item 2 da tabelinha, que está aí na mão de vocês para ser preenchida, pede para fazer o seguinte, ó, usando 3 chaves, tipo alavanca, diferentes, meça os valores das resistências nas posições específicas. Aí eu pediria para vocês assim, vão anotando aí, ao lado, e na tabela também, as observações, para a gente poder seguir com a aula de forma mais tranquila. Então, vamos lá. São 3 chaves. Aqui na figura tem 2 e na próxima figura tem a terceira. Vamos à primeira chave. Observe, ó, eu peguei o multímetro, vou ajustar para medir resistência e vou ligá-lo, já está ligado, né? Lá nos 2 terminais dessa chave aqui. Ó. Observe que essa chave só tem 2 terminais. O que significa? Ela só tem condição de abrir ou fechar. Né? Então, ela tem um polo, né, e uma posição aberta e contrário fechada. Aí vamos ver qual que é a posição fechada e qual que é a aberta. É uma das utilizações do multímetro. Você fica sabendo qual que é a situação da chave, se está aberta ou fechada, colocando o multímetro lá, ajustado para medir resistência, e mede a resistência. Se a resistência for baixa, significa que a chave está fechada. Se for alta, aberta. Entendeu? Aí nós vamos ter noção agora da ordem de grandeza dessas resistências. Então, vamos lá. A chave tem a posição A e posição B. E eu vou colocar o simulador aqui para funcionar. Observe que na posição que está aqui, vou pôr na posição, vou começar da posição A. Na posição A, deu esse valor de resistência aqui. Ó. Olha bem, eu estou na escala de 200 ohms, e deu 1.0, isso está dando 1 ohm de resistência. Então, anota aí, na posição A, a resistência elétrica entre esses 2 pontos é igual a 1 ohm. Na posição, olha outra coisa, eu vou estar pedindo para fazer no mínimo 2 escalas, vou pôr na outra escala, 1 ohm também. Não adianta colocar nas outras escalas, não, que são grandes, fica só nessas 2 escalas aqui. Agora eu vou passar para a posição B. Posição B, ó. Começar na escala mais baixa, ó, uma sobrecarga. E o que quer dizer isso? Não é sobrecarga de ultrapassar valores de tensão corrente, não. É que a resistência é maior do que o maior valor dessa escala. Eu devo, quando acontecer isso, aumentar a escala para medir. Aumentei e não mudou nada. Quer dizer, na escala de 200, o instrumento está dizendo assim, ó, em termos relativos, a resistência é infinita. Na escala de 200, mesma coisa, em termos relativos, a resistência é infinita. E vai por aí, ó, aumentando até o máximo que o multímetro der. Ó. Na escala de 2 mega, resistência infinita. Depreende-se, conclui-se que a resistência, quando a chave está na posição B, entre esses 2 terminais aqui, é infinita. Isto é, a chave está aberta. A gente pode considerar, de uma maneira geral, gente, a chave aberta como uma resistência infinita, com uma ressalva. Isto considerando que a tensão elétrica aplicada ao circuito não é tão grande a ponto de produzir aquele pulo dos elétrons que eu falei anteriormente, que os elétrons saltam
o espaço entre os dois terminais da chave. Caso contrário, se eu estiver trabalhando com tensões extremamente altas, porque ocorrem essas possibilidades frequentemente, pode acontecer de, com a chave aberta, ter corrente. Isso é chamado de corrente de fuga. Por onde que essa corrente vai passar? Pode passar pela própria carcaça, porque a carcaça é de material isolante, mas como a tensão é muito grande, ele conduz, porque a corrente, né, função da tensão e da resistência, a resistência é grande, mas a tensão também pode ter uma corrente de valor apreciável, que pode, inclusive, danificar a chave ou o próprio circuito. Então, tem que se saber o seguinte, se eu for trabalhar com tensões muito altas, a chave tem que suportar aquelas tensões muito altas sem promover corrente de fuga, ou qualquer corrente. Na chave já vem escrito o limite de tensão que você vai poder aplicar. Essas chaves comuns que a gente trabalha no eletrônico, normalmente elas suportam tensões até 250 volts, por exemplo. Eu posso trabalhar com fontes de tensão lá no circuito até esse valor que não há, de forma apreciável, corrente quando ela estiver aberta, tá certo? Mas se eu estiver trabalhando com tensões acima, eu deveria usar uma chave que suporta a tensão mais alta. Então, chave aberta não é garantia de não haver corrente. Além do mais, gente, se o circuito está aberto e a tensão é grande, pode haver ionização do ar entre os terminais da chave, principalmente se a chave for muito pequenininha, porque você tem dois polos elétricos ali com um campo elétrico grande e ar entre eles. Isso produz a ionização do ar, e ar ionizado é um condutor de eletricidade. Normalmente, quando acontece isso, dá um foguinho na chave, né, um brilhozinho, e a chave, toda certeza, vai se danificar. Então, todo cuidado é pouco. Não use chaves com tensões acima do valor estipulado, que geralmente vem escrito na carcaça. Agora, na posição que eu coloquei, na outra posição, na posição A, e vocês verificaram aqui comigo que deu essa resistência é aquela resistência de contato. Idealmente devia ser zero, né? Se a chave fechou, a resistência é zero, concorda? Mas não é zero, olha aqui. O próprio simulador está me ajudando a demonstrar isso aqui, está mostrando para nós que mesmo com a chave fechada, a resistência não é zero. Na realidade, a gente tem que considerar o seguinte, a chave fechada, a resistência é extremamente baixa, próximo de zero, e a chave aberta, a resistência é extremamente alta, ou infinitamente alta, de forma que não vai passar corrente, exceto se eu der a bobeira, cometer a bobeira ou o descuido, de ligar uma tensão muito grande. Vamos passar agora, gente, para a segunda chave. Agora, anotem aqui, ó, na posição A, os dois terminais estão fechados, tá? Na posição B, os dois terminais estão abertos. Anotem isso aí, nós vamos precisar disso daqui a pouquinho. Vamos à outra chave. Essa chave, observe que ela tem 3 terminais. É um polo e 3 terminais, aqui, ó, SPDT. É simple pole e duplo T, duplo caminho. Quer dizer, vai passar para um lado ou para o outro. Eu liguei um ohmímetro um par de terminais e um outro ohmímetro num outro par de terminais. O que quer dizer isso? Esse ohmímetro de cima vai medir a resistência entre o centro e o lado direito, e o outro entre o centro e o lado esquerdo. Começando na posição A, o que aconteceu? O ohmímetro de cima marcou 0 ou 1, próximo de 0, e o outro marcou o quê? Considerando em termos relativos, infinito, né? Que eu posso comprovar colocando numa escala maior aqui. Vou deixar nessa aqui de 2K. O que está acontecendo? Essa chave está fechada para a direita e aberta para a esquerda. Repetindo. Fechada para a direita e aberta para a esquerda. Fala em termos de A e B. Tá, beleza. O que o Chico pediu para lembrar para você é o seguinte, quando a chave está na posição A,
ela fechou o lado oposto, Carol. Não é isso, Chico? Que você pediu, está querendo que eu frise, Carol? Quando ela está na posição A, É isso mesmo. ela fechou o lado oposto. E quando ela vai para a posição B, ela faz o contrário, é sempre assim. Então, para você saber se a chave está aberta ou fechada, quais contatos que estão abertos ou quais contatos que estão fechados, é só fazer isso. Os contatos são acionados em sentido contrário à posição da alavanca. A posição B acionou os do outro lado, do lado esquerdo. Por isso que está marcando esse valor aqui. Ó. E quando eu passo para o outro lado, vai fechar do lado direito. Tá certo? Então guarda isso aí. É até bom para eu ficar guardando também, que eu fico muito trocando as coisas. Esses macetinhos são bons que o Chico dá. Então, passou para o lado. Você quer saber se é A ou B? Quer saber se é A ou B? Não. Se você colocou no A ou B, quer saber o que está fechado e o que está aberto, é só usar esse macete aí. Ó. Ela sempre fecha do lado oposto. Tá certo? Vocês anotaram? Podem passar para a terceira chave. Essa aqui, ó. O raciocínio aqui também é o mesmo, tá, gente? De colado, fecha. Porque o acionamento é o mesmo. Agora, a diferença é que ela tem uma posição intermediária. Uma posição, digamos, que não está acionado com nada. Deixa eu colocar o instrumento aqui ajustado. É aquela chave que eu coloquei o símbolo. A última chave que eu coloquei no símbolo lá. Veja bem, está simulando com a alavanca no centro, as duas resistências aqui deram alta. E eu tenho certeza, se eu mudar a escala aqui, continua alta, cara. Não mudar nada. Continuar ultrapassando a escala, cara. Em qualquer situação, cara, até 2 mega, o circuito está aberto. Agora, para ver se vocês pegaram, quando eu passar para A, o que vai acontecer com os dois medidores? Um medidor vai mudar, né? E o outro não, concorda? Sim. Qual que vai mudar? O B. Se você passar Exatamente. para A, o B muda. Exato. Eu vou passar para o A, então, para o... Opa, é o contrário. Aí, ó, mudou. O outro continuou, entendeu? Eu fechei a parte central da chave, né, o comum da chave, com o lado oposto da alavanca, que é o lado direito, cara. Tá certo? Assim sendo, eu tenho aqui uma resistência tida como nula, é um O, mas é tido como nula, e um O, conforme já vimos, é a resistência de contato, né, daqueles contatos que estão unidos lá na chave, mas não tão unidos assim que eu posso imaginar que a resistência seja zero, em cima daquele efeito superficial lá. E na outra posição, a posição B, inverteu a situação, cara. Quem fechou foi quem marcou resistência nula ou quase nula é o ohmímetro da esquerda. Por quê? Porque eu acionei a chave para o B, que é da direita. Tá legal? Anotar as observações? Podemos, então, continuar? Podemos. Então, agora, seguindo também o roteiro, né, vamos passar para o terceiro item aqui da tabelinha. Deixa eu dar uma olhada. Agora nós vamos trabalhar com a associação de resistores, que vão ser mudadas ou não, dependendo da chave que eu estiver utilizando. Tá? Aí você já pode considerar os valores dos resistores que eu vou passar para vocês. Existem 3 casos aqui. O primeiro caso, que é esse aqui, ó, nós temos um R1. Eu vou pedir para verificar código de cores, para a gente chegar a tempo. Tem um resistor de 120,5 ohm. Anota isso aí, ó, R1 igual a 120,5. O R2 vai ser igual a 470,9. Quem estiver duvidando, está o código de cores aí. Mas como a gente está sem tempo para ver código de cores hoje, fica só as cores aqui, se vocês quiserem anotar. Bem, então, vamos à questão do circuito. Estou querendo estimular o raciocínio abstrato de vocês hoje aqui, tá, gente? Desafiar vocês, ou manter vocês acordados, né? Pelo menos tentar. Vou pôr a chave aqui. Antes disso, eu quero mostrar uma coisinha para vocês aqui, antes que eu me esqueça. Olha aqui.
Observa um detalhe importante, interessante aqui, que já falamos, mas é sempre bom mostrar. Observe que todos os resistores, as partes de baixo, estão ligados num ponto comum. Aí vocês vão querer pensar, bem, todos eles estão ligados entre si, né? Porque estão com um polo comum. Bem, ligar um polo de um componente de dois polos a outro componente de dois polos, quer dizer, pode ter mais polos, mas se eu ligar um polo de todos eles, de cada um deles em comum, mas os outros polos não estão ligados entre si, não há interação, não há circuito formado. Então, o fato de eu estar ligando todos eles aqui, ó, no mesmo ponto, não vai interferir se não houvesse uma ligação por cima para dar a condição do circuito fechar. Essa é uma coisa bastante genérica, né? Bastante, inclusive, importante a gente saber que ligar um polo só não tem problema nenhum, né? Ligar dois polos, quer dizer, ligar o polo 1, mas os outros polos não serem mais independentes, aí pode se constituir um circuito, né? Um exemplo típico disso, gente, é que existe que a gente chama de barramento terra, que é ligado no chão, na terra mesmo. Então, todas as casas, pelo menos teoricamente deveria ser feito, tem um polo ligado no terra. A terra, o ground, né? O terreno, é um polo elétrico que está ligado a todos os que a gente chama de nêutrons das tomadas de todas as residências, pelo menos teoricamente. Muita gente não segue a norma, que é ligar. Então, imagina, você tem uma televisão na sua casa, um lado dela está ligado no chão, no terra. Tem um outro aparelho lá digamos, o micro-ondas, a mesma coisa. Do seu vizinho, a mesma coisa. Digamos assim, da cidade toda, todos os componentes eletrônicos ou elétricos estão ligados no mesmo ponto que é o terra. Tem problema? Não tem. Só vai ter problema se o outro polo fechar com um outro polo. Por exemplo, se você encostar o fio chamado polo vivo da sua televisão no outro fio, que é o polo vivo do micro-ondas, aí você cria um circuito e pode fechar um curto-circuito. Entendeu? Por esse motivo, quando você estiver trocando a lâmpada da sua casa, você tem que estar tomando cuidado, porque seu pé está no chão, e se você encostar na fase lá em cima, você toma um choque. Mas se você encostar no outro lado da lâmpada, que também está no chão, não tem problema. Por quê? Porque seu pé está no chão, sua mão está no chão, entendeu? Porque a lâmpada lá em cima, lá no alto, ela tem dois polos, dois terminais. Um dela está no polo vivo, que a gente chama de fase, e o outro lado dela, através do circuito elétrico da sua resistência, está ligado no chão. E seu pé também está no chão. Então, fica o seu pé no chão, sempre, a não ser que você esteja com chinelo, sapato isolante, coisa desse tipo. Mas se você tiver com o dedão no chão, né, principalmente o pé estiver sujo, o que vai acontecer? Sujo aqui é brincadeira, tá, gente? O que vai acontecer? Seu pé está no chão, é como esse barramento preto aqui. A sua mão vai lá em cima na lâmpada, encosta na parte dela aqui, sem querer, obviamente, que está lá na parte metálica dela. Se aquela parte metálica for neutro do seu circuito, sua mão está no mesmo polo elétrico do chão, igual está aqui nesses pretos aqui desse circuito aqui. Ó. Não tem problema nenhum, porque só tem um polo ligado. Mas se você pôr a mão no outro lado da lâmpada, que é o polo vivo, o que vai acontecer? Você fechou o caminho. Você pegou aquele circuito todo elétrico lá da sua resistência, que está ligado lá no polo vivo, e criou um caminho via seu corpo até o outro lado da lâmpada, via chão. Entendeu? Que aí é condutor. Aí tende a acontecer, você toma um choque, né? Desagradável, porque você vai estar trabalhando com 120 volts, e o choque de 120 volts não é muito agradável. Mas então vamos ao que... Eu fugi um pouco aqui da linha de raciocínio, mas é que eu lembrei de falar uma coisa que eu acho que é importante vocês considerarem. Mas então vamos lá. Primeiro caso, eu tenho esses dois resistores e essa chave. Aí pede para colocar essa chave na posição A e depois na posição B. Mas antes de colocar, eu pergunto: a chave na posição A
que está dizendo para nós aqui? Ela está aberta ou fechada? Ela está aberta? O que nós falamos antes lá com relação ao lado esquerdo e o lado direito? Tenta lembrar aqui. Se está na posição A, significa que o B está fechado. Exatamente. Agora, mas você pode entender, assim, para facilitar, ela só tem 2 terminais, não tem? Quando ela tem 3, eu uso aquela regra que eu falei. Mas quando tem 2 também, imagine que se tivesse um terminal aqui, ó, se tivesse, aquela estrutura toda, né? Uma chave com 3 terminais tem estrutura parecida com a de 2, só não tem o terminal. Aliás, uma chave de 2 terminais tem uma estrutura igual a de 3 terminais, só não tem eles não colocam o terminal lá. Mas ela funciona da mesma forma. Então, quando você coloca ela aqui, ó, na posição a do meio fecha com da esquerda, que é o lado oposto da chave. Então, aí sendo, né, ou sendo assim, como é que fica esse circuito aqui, gente? Na opinião de vocês, ó. O que acontece se eu fechar esses 2 pontos aqui, que eu estou pondo a setinha aqui, ó? Analisa para mim, vocês são mais inteligentes que eu. Eu posso ter mais prática, mas vocês são mais inteligentes. O que vai acontecer? Se você fechar, como se passasse um fio entre os dois, para visualizar melhor. Essa é digamos, o raciocínio mais tranquilo para vocês. Aí, o que vai acontecer com os 2 resistores? Vão passar corrente. Exato. Entenda dessa forma. Esse lado de baixo desse resistor já está ligado na parte de baixo do outro. Concorda, cara? Há uma ligação elétrica aqui representada por esse barramento aqui. Quando a chave é fechada, quando ela é fechada, acontece a mesma coisa em cima, cara. Aí, o que acontece? Os 2 resistores vão estar ligados em paralelo. Então, quando eu passar a chave para essa posição que está aí, ó, do jeito que está, os 2 vão estar em paralelo. E qual que é a resistência equivalente, ou a resistência final, vamos dizer assim, quando os 2 resistores estão em paralelo? Como é que você calcula a resistência? Observe um detalhe aqui, ó. O ohmímetro vai estar com um terminal ligado aqui embaixo, ó, no chão aqui, ó, no G, no ground aqui, ó, na parte comum. O outro está na parte de cima do resistor. É como se esse vermelho aqui do ohmímetro tivesse ligado aqui, ó. Né? E vai estar sempre, não importa a posição da chave, esse vermelho do ohmímetro, ele vai estar sempre aqui, ó. Eu colocá-lo nesse ponto ou colocá-lo aqui, transferir para cá, não tem diferença elétrica nenhuma. O ohmímetro está em paralelo ou está ligado entre os terminais de R2. A chave pode mudar alguma coisa com relação à associação, mas ela não tira o fato que o ohmímetro está ligado em paralelo ou entre os terminais do R2, tá certo? Bem, qual o valor que vai dar aqui se eu colocar para simular, gente? Me ajuda aí. Quando você tem 2 resistores em paralelo, vocês estão enxergando que os 2 estão em paralelo? Estou enxergando. Ajuda para vocês se vocês olharem isso aqui, ó. Tentando achar onde que eu pus aqui, ó. Aqui, ó. Só que aqui está na posição B. Deixa eu voltar lá só para ver o que eu fiz aqui, tá? Eu faço umas coisas, depois eu fico querendo checar. Aqui, ó. A chave na posição A, isso tá. Eu vou fazer aqui primeiro, depois eu levo para lá para confirmar. Então, na posição A, se eu pôr para simular, os 2 vão estar em paralelo, concorda? Considerando que a chave na posição A vai fechar isso aqui, ó. Deixa eu pôr para simular. Olha lá. Olha aqui, ó, o que aconteceu? Olha o valor que apareceu lá, 96,6. Por quê? Porque R1 ficou em paralelo com R2 e R1 é 120,5. 120,5 em paralelo com 470,9 dá esse valor aí. Você quer confirmar? Quando você tem 2 resistores em paralelo, você multiplica um pelo outro e divide pela soma dos 2. Não sei se vocês já viram isso lá na teoria. Já viram? Já. Então, confira para mim. Pega 120,5
Deixa eu ver, tem a continha aqui, ó, 120,5 multiplica por 470,9 e divide pela soma dos dois, que é 591,4. Na minha conta aqui deu 95,95. 95,95, isso é 96 na conta. E o medidor indicou esse valor aqui. Concorda com isso, senhores? Eu só troquei um negócio aqui, que eu sabia que eu tinha trocado. É que eu tinha corrigido isso e não... Olha aqui, ó. Esquece esse aqui, ó. Esquece esse aqui, ó. Na posição A que acontece isso, tá? Quando você fechou a chave, você fez essa ligação aqui através da chave. Ó. Embaixo já estava ligado. Então, se você observar, cara, esse polo aqui é um só e o de cima passa a ser um só. Aí os dois ficaram em paralelo um com o outro. Tá certo? E os dois em paralelo vai dar esse valor aqui. Ó. Na escala de 2K e na escala de 200 é o 95,9 aqui. Para ficar certinho, tem que só colocar aqui posição B. Trocar o A com B aqui. Pronto. Agora está certo. Tá legal? Vamos fazer, colocar a chave na outra posição aqui agora, só para fechar isso aí. Na outra posição, já pode ver assim, quando eu coloco essa nessa posição aqui, vai abrir, né? Isto é, eu tiro essa ligação aqui. Desfaço essa ligação. Se eu desfaço essa ligação, quer dizer, isso aqui é um circuito aberto, mas a ponta de prova do multímetro continua aqui e a outra do outro lado, ele vai indicar só o valor do R2, concorda? Dá uma olhada aí, vê se vocês concordam. A chave abriu. Repete, por favor, que você falou que travou para mim. Vou falar devagarzinho aqui, tá? Desculpa aí ter falado rápido. Quando eu passo ela para a posição B, eu vou abrir aqui o circuito. Quando eu abro o circuito aqui, ó, é como se eu tivesse tirado esse fio daqui, ó. Não tivesse feito isso aqui. Para ficar mais bonito ainda, eu tiro a chave também dali. Que circuito que é esse aqui? Veja bem, ó, esse resistor, como ele só tem um polo ligado no circuito, ele só tem um polo, ele não está lá, concorda? Não está lá. Um polo só não quer dizer nada. Observe que o ohmímetro está com o terminal ligado nessa parte de baixo e o outro terminal na parte de cima. Então, ele está ligado somente no resistor R2. A única resistência que existe para ele é o que ele tem que indicar. Né? Saber o valor exato, eu coloco aqui, ó, de 20K, por quê? Ele está com uma coisa interessante aqui, que quando eu fiz essa jogada, vocês descobrem, eu vou ter que voltar para tudo lá, porque é uma gambiarra que eu fiz aqui. Não é bem uma gambiarra, não, é um artifício que eu fiz aqui, tá? Quando eu tirei os componentes, eu tirei essa ponta de prova aqui. Tem um fio passando aqui, ó. Quando eu tirei o resistor, o fio saiu, então o multímetro ficou no ar. Isso é uma coisa que a gente faz que vocês não precisam de ver. Então, vamos lá. O que eu quero? Abrir o circuito, não é? Então, a chave tem que estar nessa posição. Como está na escala de 20K, ou na escala de 270, escala de 2K, o resistor que eu estou me referindo é o R2, que é 470,9. E o multímetro está marcando 471. Então, está marcando efetivamente o valor, né? E esse valor, ele não muda. Se eu tirar essa chave daqui. Agora eu posso tirar. Se eu tirar só o fio aqui, deixa eu parar com isso aqui, por aí. O programa agora parou de responder no finalzinho, gente. A gente não pode fazer muita farra com esses programas, não inventar muita moda, não, que ele briga com a gente. E eu vivo fazendo essa farra aqui,
Parou de responder. Parou de responder, gente. Eu vou, como já está no final da aula, aliás, a aula terminou, eu vou terminar e na aula que vem, se for o caso, eu repito para vocês, pode ser? Porque ele não vai destravar agora, não. Eu já sei. Pode ser, pode deixar para semana que vem por mim. Semana que vem a gente continua. Tá bom. Vocês me lembram de continuar a partir desse ponto aí, tá? Para poder mostrar tranquilamente isso que eu estava fazendo aqui, ó, que é desligar o resistor. Mas você viu que ele, nessa posição da chave, ele indicou o valor do resistor. Certo? Ou não foi? Foi, né? Não, eu consegui entender, assim, mais pela explicação. Se ele se ligando ali, só ia reforçar o que eu estava achando que seria. Que mostrar a Sim, carga. exatamente. É só para ficar mais esclarecido, né, essa situação. Gente, então eu vou parar aqui a gravação da aula e fazer chamada, tá? Eu gostaria de